Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Exaltado seja o nome desse Deus. Amém. Glória a Deus. Então veja que Jesus disse que surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Agora, o que é enganar? Enganar é induzir em erro, iludir, cometer em erro, iludir-se. Então, enganarão a muitos. Esses falsos profetas que surgirão no mundo todo, eles vão surgir no mundo todo. No mundo todo. Eles vão o quê? Eles vão induzir em erro. A mesma coisa que a serpente induziu em erro a Eva. Então, esses falsos, quem está por trás desses falsos profetas? O diabo. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele induziu a Eva, nossa mãe, ele iludiu, ele fez com que a Eva comesse daquela fruta do conhecimento do bem e do mal que Deus já... Então, ele fez. Então, o diabo, com esses seus falsos profetas, com esses seus falsos mestres, falsos doutores, eles vão iludir a muitos. Lá em 1 Pedro, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas. Entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos. Eles são doutores. Eles têm diploma de doutor. Eles passaram pela universidade. Eles são estudiosos. Eles têm um conhecimento muito grande. Eles são doutores, só que eles são falsos. Eles são filhos do diabo. Eles adoram o diabo. Eles adoram o diabo. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, esses falsos profetas que estão entre nós, falsos doutores, o que eles vão fazer? Eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição. E eles vão enganar, esses doutores, eles negarão o Senhor. Negar o Senhor, que os resgatou. Então, aqui é uma apostasia. Além de eles introduzirem cobertamente heresia, eles escrevem livros, passam noites e noites escrevendo livros, publicam os livros, vendem milhares de livros. Eles enganarão a muitos. Dão entrevista na televisão, eles têm site, têm dinheiro, eles são milionários, eles têm dinheiro, eles são idólatras. Eles negarão o Senhor que os resgatou. Apostasia. Eles vão negar. Quem é o Senhor? Eles vão o quê? Negar o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Falsos doutor. Ele é um doutor, só que ele é um falso. Ele não é um verdadeiro doutor.
Ele é um falso doutor. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por dinheiro, eles amam quem, irmã? Eles amam Mamon, o Deus do dinheiro. E por avareza, eles querem o quê? Eles querem dinheiro, muito dinheiro. Para quê? Para ficarem ricos, milionários. Eles querem dinheiro. Eles só pensam em dinheiro. Eles respiram dinheiro. Eles têm um amor ao dinheiro. Para quê? Para ficar rico, 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 rico. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita. Por que a sua perdição não dormita? Por que a sua sentença? Por que palavras fingidas? Eles são atores. Eles fingem serem do bem. Claro que não vai vir um doutor com um monstro. Eu sou do mal. É tudo fingido. Eles vão fingir que são do bem. Só que são fingimento. Fingir. Eles são atores. Eles fingem palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas esses anjos havendo lançado no inferno, então no inferno tem anjos de Deus que pecaram junto com o diabo e foram para o inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo final, onde o inferno vai lançar para Deus os que estão lá para serem julgados. E não perdoou o mundo antigo, o mundo de Noé, mas guardou Noé. Ele não perdoou o mundo antigo, mas ele guardou quem? Noé. Por quê? Porque Noé tinha guardado a palavra de Deus. Noé tinha guardado o que ele aprendeu com seus antepassados de Adão e Eva. E ele guardou a palavra de Deus no coração dele, e Deus o guardou também do dilúvio. Mas guardou Noé pregoleiro da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a supervisão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para o exemplo aos quais vivessem impiamente. Livrou também o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, assassinos, estrupadores, ladrões, idólatras, homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, ele habitava entre esses homens. Nós estamos também habitando, morando com homens e mulheres abomináveis. Ele habitava, diz a Bíblia, esse justo, habitando entre eles. Ele afligia todos os dias a sua alma. Era todo dia afligido ali a alma dele. Por quê, irmã? Porque ele habitava com homens abomináveis, Sodoma e Gomorra. A alma dele era o que, irmã? Justa. Ele amava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele amava a palavra de Deus. Só que ele habitava com homens abomináveis. Pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas, ele via, o Ló, ele via as obras desses homens abomináveis. E ele também ouvia, ele via e ouvia. Nós estamos vendo as obras dos homens abomináveis. O que esses homens abomináveis estão fazendo? Estão matando, roubando, estrupando, fazendo mal. Nós estamos vendo através da televisão, da internet,
dos jornais, e nós estamos ouvindo através da rádio, ouvindo através dos meios de comunicação, através dos outros, através dos outros que falam. Então Ló também ouvia pelo que ele via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação. Qual é a tentação? É a tentação do anticristo, do quarto reino, do quarto animal simbólico que Daniel sonhou e viu e escreveu, que o anticristo que vai vir, vai dominar o mundo e vai colocar a marca dele na testa e na mão direita, e só vai poder comprar e vender, só vai poder comercializar, comer e beber quem adorar a sua imagem. Essa é uma grande tentação. Só vai ser livre dessa tentação os piedosos que amam a palavra de Deus, os que vivem a palavra de Deus, os que andam no temor de Deus. Só vai ser livre e assim sabe o Senhor livrar da tentação. Essa é a tentação que há de vir sobre o mundo, a idolatria da besta. Será uma idolatria terrível, porque a imagem dele, é a própria imagem dele que vai ter um espírito que vai falar. E a própria imagem dele é que vai dizer para todo o planeta que vai ter que ser mortos os que não adorar, os que não colocar na testa e nem na mão direita o seu número, a sua marca, a sua imagem. Essa é uma grande tentação, porque vai dominar o mundo todo, a operação do erro, a operação do anticristo. E vão ser degolados. Deus vai livrar os piedosos dessa tentação. E não só dessa tentação, não. Essa é uma tentação terrível que haverá no livro do Apocalipse, e que vai dominar o mundo todo, porque já é o fim. É assim que Deus vai destruir o mundo. Deus vai destruir o mundo com uma idolatria. Com uma idolatria terrível, que é uma idolatria onde você tem que colocar, você vai ver o anticristo fazendo sinais e falando, você vai ouvir e vai ver ele dizendo: eu sou Deus. Um homem dizendo: eu sou Deus e quero adoração. Eu fiz o céu, eu fiz a terra. Ele não vai só falar, como ele vai também falar mal de Deus. Ele vai falar coisas terríveis do Deus que habita no céu e dos que moram no céu. Ele vai falar coisas terríveis. E ele vai obrigar a colocar a marca dele na testa e na mão direita. Isso é uma idolatria. E é através dessa idolatria terrível é que Deus vai destruir o mundo. Porque aquele que colocar a marca da besta, ser enganado, vai ser enganado. Eles vão pensar: esse homem vai ser tão poderoso, esse rei vai ser tão poderoso, ele vai ter, o diabo deu-lhe o poder, deu-lhe o trono, ele vai ser tão poderoso que o povo todo, o mundo todo vai pensar que ele realmente é Deus. Não, esse cara é Deus. Olha, ele é Deus. Olha o que ele faz, olha o que ele... E aí vamos colocar a marca dele na testa e na mão, porque o mundo é dele, o mundo é dele. O planeta Terra, todas as nações é dele. Tudo que o mundo produz é dele. E aí as pessoas vão pensar que ele é realmente Deus. E vão adorá-lo. E vão cultuá-lo por algum tempo. Isso aí é a tentação. E aí vão negar o Deus verdadeiro. Só os que não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso é uma adoração satânica e diabólica que vai vir, que já está no mundo e que vai ser agravada à medida que se aproxima ao fim. É assim que Deus vai destruir o planeta. Os anjos, por um lado, tocando as trombetas, e vai ter as sentenças: os homens idólatras, assassinos, os falsos doutores, os falsos médicos, os falsos vão ser castigados com as pragas de Deus.
E não vão se arrepender das suas idolatrias, dos seus assassinatos, eles não vão se arrepender das suas obras ímpias, injustas. Não vão. Pelo contrário, eles vão blasfemar, o pecado da blasfêmia. Então será terrível o fim dos tempos. Será terrível, terrível. E assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem o quê? Castigados. Eles vão ser castigados pelo próprio Deus, Criador do céu. Eles vão passar por um juízo e eles vão ser castigados. Qual é o castigo que a Bíblia já revelou? É o lago de fogo, de enxofre, a segunda morte. E nesse castigo eles vão ser atormentados de dia e de noite pelo mal, pelas suas obras injustas. Pelas suas obras injustas. Obras injustas. Negaram a salvação. Eles negaram a palavra de Deus. Eles têm o conhecimento de Jesus. Só que eles preferiram adorar o diabo. O Deus deles é o diabo. Eles pensam que o diabo é o Todo-Poderoso. O diabo ele tem um poder, mas nós não devemos adorá-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo será lançado no lago. A própria Bíblia revela que o diabo será lançado no lago de fogo, de enxofre. E o diabo faz eles pensarem que ele é Deus. Faz eles pensarem, faz eles crerem, acreditar que ele é Deus. Mas ele é um Deus, mas ele vai ser um Deus destruído pelo Todo-Poderoso, que faz ele operar na terra. Ele opera a mentira, ele é o Pai. E ele vai ser destruído juntamente com todos aqueles que o adorarem. Então é terrível, terrível, terrível. E só o Deus verdadeiro que pode nos livrar daqui. E assim sabe o Senhor. Então quem que vai nos livrar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele só vai livrar dessa tentação os piedosos. Os piedosos. Então os piedosos vai ser livre pelo próprio Deus. Por quê? Porque eles são piedosos, eles vivem piedade. Eles eles temem a Deus. Eles sabem quem é o verdadeiro Deus. Então, assim como Deus livrou Noé do dilúvio, que é a destruição que viria sobre os homens injustos, abomináveis, e Ló também livrou Ló, assim também haverá um grande livramento para os piedosos, que não vai passar por essa adoração satânica, uma idolatria terrível, onde será dominado a economia, tudo que esse mundo produz, e só vai poder desfrutar das coisas que esse mundo produz quem adorar a besta, o filho do cão, o filho do diabo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Eles são atrevidos, eles são obstinados, eles têm um coração igual ao Faraó. Endurecidos e obstinados. O Faraó tinha um coração obstinado. Deus estava ali falando através de Moisés e Arão, e ele não queria ouvir, não queria, ele era rebelde, ele tinha um... Deus está falando, e eles são obstinados, eles são atrevidos, eles não recebem blasfemar das autoridades, de Deus, dos pastores, das autoridades. Eles não têm medo, não vai vir mal nenhum para mim, não vai vir essas pragas para mim, nada, eles não receiam. Eles não têm temor, eles são igual ou pior do que Faraó. Faraó, ele era obstinado, ele não temia a palavra de Deus, ele achava que nada ia acontecer com ele, que ele não ia morrer afogado, que não teria praga, não teria nada, ele não tinha temor a Deus. Essas mesmas pessoas também não acham, pensam que nunca vai acontecer nada com elas. Nunca, jamais vai acontecer. Mas Deus diz que vai acontecer, vai vir as pragas do Apocalipse. Vai vir um castigo eterno sobre esses homens e mulheres abomináveis.
atrevidos e obstinados, que não têm temor e adoram o cão. E adora o cão, enquanto os anjos, sendo maiores em fogo e em poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais, eles são animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Então veja o pecado da blasfêmia. O pecado da blasfêmia terrível, do que não entendem. Eles não entendem nada. E mesmo assim eles pecam blasfemando. Eles vão perecer na corrupção deles. O galardão deles será o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Eles se deleitam no engano, sabe? Na mentira. Eles têm prazer na mentira. Eles têm prazer na ilusão. Eles têm prazer. Eles amam o diabo. Quando se banqueteiam convosco, eles são adúlteros, cheios de olhos de adúltero. Eles tendo os olhos cheios de adúlteros. Eles são adúlteros, eles não, cessando de pecar, eles não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes. Eles têm prazer de fazer errar os outros, as outras almas inconstantes que não se firmam na palavra de Deus, tendo corações excitados na avareza, amam o dinheiro, filhos da maldição, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, eles são arrogantes de vaidade e engodo, com as concupiscências da carne e com as dissoluções, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade. Eles prometem liberdade. Esses falsos doutores, falsos mestres, eles prometem liberdade, sendo eles mesmos. Jesus disse: conhecereis a verdade. Jesus promete uma liberdade. Jesus não peca, Jesus é santo, é justo. E esses pecadores abomináveis, eles ainda prometem liberdade aos povos, prometendo-se liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se torna. Eles são servos do diabo. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviaram. Eles são desviados. Observa que eles são crentes desviados. Eles são crentes desviados. Desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dados. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao... São os desviados que fazem tudo isso, despojando-se de lama. Misericórdia.